conosco o doutor Dailton Moraes Paiva, advogado, especialista em juizado especial civil, defesa do consumidor, causa civil, família, comercial, trabalhista, mandato de segurança, cálculo trabalhistas. Ele que atende na Avenida Barros de Almeida, aqui em Santo Antônio de Jesus. Doutor Dailton, o senhor participou na manhã dessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, da reunião que tinha, a princípio, a finalidade de definir o nome da empresa a desenvolver o serviço de transporte coletivo urbano em Santo Antônio de Jesus em audiência pública. Mas esse evento acabou sendo adiado. O que houve, afinal, doutor Dailton? Eu acompanho esse certame de licitação para o transporte público em Santo Antônio de Jesus desde 2010. Acontece que o pessoal da coordenação de licitação não está devidamente preparado para conduzir o certame. Faz alterações constantes no edital e, a exemplo do que aconteceu no edital do dia 29, sexta-feira, com alteração para ter efeito já na segunda-feira. Então, o tempo é muito exíguo para que as pessoas façam as providências necessárias das alterações, como no edital do dia 29, estava previsto que às 9 horas de segunda-feira, o pessoal deveria fazer a vistoria das linhas licitadas e esperamos até às 12h20 e o pessoal não se dignou a dar uma satisfação porque não compareceram às 9 horas, como estava previsto na alteração do edital, para poder fazer a vistoria dessas linhas. Isso, pessoal, os concorrentes se insurgiram e não tinham uma satisfação. Às 12h30 chegou a informação de que haveria mudança dessa vistoria das linhas para o dia 3, que seria o dia seguinte, às 9 horas, e veio a ocorrer. Mas o que o pessoal reclama é assim, a falta de atenção para com os concorrentes, certo? Não custa dar uma justificativa e não deixar o pessoal lá no sol quente esperando, certo? Uma decisão unilateral que ocorreu. A sexta-feira foi publicado o edital, já com procedimento de modificação para a segunda-feira. Então, o pessoal se revolta com isso. O que aconteceu hoje foi o seguinte: ao dar início aos trabalhos, percebeu-se que havia feito uma outra modificação no edital, dizendo que não seriam mais 2 envelopes de abertura, e sim 3 envelopes, contendo documentos diversos. Uma só empresa apresentou 3 envelopes, e as outras 6 empresas apresentaram 2 envelopes. E aí houve discordância do procedimento em face da modificação de última hora acontecida no edital de licitação. Então, tudo isso gera bastante problema, que está sendo contornado e sendo publicada uma ata para que dia 13 venha a ocorrer essa licitação de igualdade de condições, para que todos coloquem os envelopes na quantidade especificada, que são 3 envelopes. Porque um colocaria 2 envelopes e outros colocariam 3 envelopes. E poderia haver discrepância na apuração dos pontos, que cada envelope tem uma média ponderada de pontos, e isso poderia prejudicar alguns participantes. Mas essas premissas já deveriam ser todas definidas no início do processo licitatório? Já deveria, sim. No meu entendimento, eu acho que quando é deflagrado o certame de um edital, não deve mais haver modificação, porque o edital deve ser analisado previamente por um corpo jurídico, que é o corpo competente para analisar todas as premissas do edital, para evitar essas confusões de última hora. Então, o edital, antes de ser publicado, deve ser previamente analisado a miúde, para que não tenha esses problemas de última hora, deliberações de última hora com alterações, que requer, às vezes, procedimentos de busca de documento, tem certidões que vencem, e a pessoa tem que sair correndo atrás de outras certidões porque estão vencidas, e outros documentos que podem ser inseridos também, favorecendo algumas empresas que não tinham aquele documento e poderá vir a inserir no envelope, porque ele foi oportunizado mais tempo. Agora, doutor, até que ponto alterações no edital, impugnações, acabam prejudicando o procedimento licitatório do jeito que as coisas estão acontecendo? Prejudica o procedimento licitatório porque gera conflito, porque é uma briga que existe, no bom sentido, cada um quer vencer o certame. Então, se cercam daqueles cuidados, porque às vezes as pessoas chegam atrasadas 1 minuto e a porta já está fechada, se marca para 9 horas, não pode chegar a 9h01. Se exige determinados documentos e naquela data a pessoa não tem o documento, oportunizando mais 8 dias, a pessoa poderá providenciar um documento, ou seja, regularizar o que não estava regularizado. Então, surge a revolta de determinados participantes, achando que vai vencer a concorrência, ou poderia até vencer,
mas em detrimento dessas alterações de última hora, geram revoltas dos participantes. Até que ponto a empresa que atualmente presta serviço em caráter emergencial poderia ser beneficiada pelos constantes adiamentos em face da provável configuração de capacitação técnica? As empresas têm que apresentar um documento que chama capacidade técnica, que são aquelas empresas que devem comprovar que já trabalharam com o transporte público coletivo e que têm experiência, ou seja, que têm a capacidade técnica. E muitas empresas têm capacidade técnica com menos de 1 ano, outras têm com 1 ano, outras têm capacidade de 8 anos. Essa capacidade técnica, ela vai de 1 ano até 10 anos. Existe uma pontuação de meio ponto até o limite máximo de 3 pontos. Então é muito importante a capacidade técnica, que é para que haja uma boa prestação do serviço público aos usuários do transporte coletivo. Como é que é feito o processo de vistorias nessas empresas? Todas as empresas, para participar do processo licitatório, tem que ter ônibus disponíveis? Todas as empresas, obviamente, terão que ter no mínimo 21 ônibus, porque são as linhas, me parece que foram acrescentadas mais algumas linhas, então poderão chegar no mínimo 21 ônibus, e os ônibus têm que ser 0 km, 1 ano de uso, a depender do que constar do alvará. Então, esses ônibus todos são vistoriados, mesmo porque, ao serem emplacados agora atualmente, todos os ônibus, para serem recém-emplacados, têm que ter a vistoria, que é obrigatória. Então, os ônibus oferecerão, certo, condições boas para os usuários, e aquelas que não apresentarem os ônibus que estão especificados no edital dentro do limite de idade do ônibus de fabricação, elas serão desclassificadas em quantidade de ponto, porque existe uma pontuação para ônibus 0 km, 1 ano de uso, 2 anos de uso, e aí, como falou assim, a média ponderada, quando tiver capacidade técnica, que tiver a comprovação da qualidade dos veículos e que tiver o preço, então se faz essa média ponderada, preço, qualidade do veículo e a capacidade técnica que a pessoa deve demonstrar. Quem tiver a melhor média ponderada será o vencedor do certame. Dentro dos veículos que deverão estar sendo colocados nas ruas, quantos deverão estar dotados de equipamentos para acessibilidade aos deficientes físicos? Não sei especificar exatamente no edital qual o número que foi especificado em percentual para o transporte de pessoas deficientes. Aí teria que verificar no edital 5%, 10%, mas já existe nas frotas que estão circulando alguns ônibus equipados. E certamente consta do edital esse número mínimo, com base na lei, onde deverá estar equipado com equipamento para deficientes físicos, cadeira de rodas, são cadeirantes. O senhor representa qual empresa e qual a experiência que ela já tem no ramo? Hoje fui convidado pela empresa Bambuzal, pela CTE, certo? E eu vim dar apenas um apoio jurídico para o pessoal, porque ele já dispõe de um outro advogado, certo? Que está, inclusive, nesse momento lá, participando e falando na ata, mas desde 2010 que eu venho acompanhando esse processo com o rompimento do contrato da Copa Micoluxo por adulteração de documentos, então houve a necessidade de fazer um novo certame. Então nós estamos procurando verificar a maior lisura, a maior transparência nesse processo licitatório, para que não venha a ser cancelado novamente e a população não fique prejudicada com tantas mudanças de empresas e tantas mudanças de preço. Então, estamos procurando ver aí, inclusive, diminuir o preço do transporte, dependendo de quem for a vencedora na licitação, para beneficiar o usuário. O que a comissão de licitação tem procurado, inclusive houve o adiamento dessa audiência de hoje, buscando o interesse público, o interesse da sociedade. Então, não adianta também buscar só os interesses dos participantes e a ansiedade de abrir os envelopes. Então, tem que verificar melhor preço, melhor qualidade, capacidade técnica, que é visando, certo, ao benefício da população. A TV Sade agradece o espaço que é aberto às suas considerações finais. Não, agradeço a oportunidade, estarei sempre às suas ordens para esses esclarecimentos e vamos verificar, dia 13 de dezembro, agora, se teremos um vencedor, um certame, ou se terão algumas empresas impugnadas, se estão todas de acordo, porque tem que estar de acordo com o edital. Então, estamos procurando o melhor meio possível para beneficiar o cidadão santo-antoniense, para evitar problemas também de quem está hoje, certo, sem contrato, querer eternizar, certo, a prestação do serviço sem contrato, como é o caso aí da Lorentur, que já está sem contrato, porque venceu o primeiro período, venceu o segundo período, e agora está sem contrato, está participando da licitação, e se for vencedor, continuará prestando serviço, mas aí dentro da legalidade. Houve impugnação da audiência pública,
por um cidadão que não é nem de Santo Antônio de Jesus, é de Candeias, e atrasou o processo licitatório. Mas já houve a audiência pública, a primeira fase, já houve a vistoria das técnicas da linha, essa terceira etapa seria a abertura dos envelopes. Então esperamos aí que corra tudo bem e que o pessoal da comissão de licitação apare as arestas do edital e leia tudo direitinho para que não haja problema, não haja nenhum entrave na hora de realizar essa concorrência pública.